dia. E de fato é um dia esplêndido, um dia de festa. Olha a natureza, como ela está reagindo e como nós podemos nos envolver junto com a natureza e louvarmos e adorarmos a Deus. Sejam bem-vindos, repito pela segunda vez, que esse momento que temos de culto possa ser preciosíssimo para cada um de nós. Que Deus sabe qual é a nossa necessidade, disso temos certeza. E nós pedimos que Ele venha nos envolver nesta manhã. Estamos em plena época da Quaresma, né? Que são esses 40 dias antes da Páscoa, em que somos chamados a nos recolher, somos chamados a olhar para dentro de nós. E nada mais importante, portanto, de termos estas duas palestras especiais, que são um convite para ti e para mim, de nos examinarmos por dentro. Não existe um espelho onde a gente possa se ver do lado de dentro, mas existe a capacidade cerebral, existe a capacidade racional de percebermos algumas coisas. E nós perguntamos que Deus faça aquela operação em nós e que nos permite ver das nossas necessidades, especialmente nesse tempo da Quaresma. Queria convidá-los para que vocês pudessem ouvir comigo uma palavra do livro de Tessalonicenses, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. O autor desta carta, o apóstolo Paulo, ele está pensando naquilo que nós devemos fazer para crescermos na dimensão espiritual, na dimensão psíquica e na dimensão mental. Deus nos dê esta capacidade. Continuamos o nosso culto cantando o nosso segundo hino. Está no quadro. E honra.
nós curvamos as nossas cabeças em oração. Pai, grandioso é o teu nome, Cristo, digno de glória és tu. Queremos te adorar, porque podemos estar aqui nesta manhã prestando culto a ti. Queremos olhar para os últimos dias da nossa vida e reconhecer que chegamos aonde chegamos por pura misericórdia da tua parte. Nesse tempo em que queremos aprender a olhar para dentro de nós, tempo da quaresma, tempo de olhar para a cruz, de uma maneira totalmente nova, quem sabe, a cruz das muitas misericórdias, a cruz dos muitos chamados, a cruz das muitas declarações, a cruz dos muitos impactos. Impacta-nos com a cruz de novo. Lembra-nos da mensagem da cruz, ó Pai, da mensagem salvadora que veio por Cristo Jesus. Acompanha-nos momento após momento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos o nosso terceiro hino, preparando-nos para a mensagem desta manhã. Ontem à noite nós gastamos um bocado de tempo refletindo sobre uma palavra só, que nós pegamos de dentro daquela parte da Bíblia chamada Sermão do Monte. Dentro do Sermão do Monte existe o que nós chamamos das bem-aventuranças, e nas bem-aventuranças nós pegamos uma palavra. Hoje de manhã pegaremos a palavra número 2. Às vezes nós queremos uma exposição bíblica que nos leva a levitar, quase voar sozinhos, quando na verdade nós precisamos de uma palavra com a qual Deus nos cura, com a qual Deus nos desafia, com a qual Deus e através da qual Deus nos fala. Há momentos que é uma palavra só, há momentos que são dezenas, centenas, há momentos em que nós refletimos no culto sobre uma passagem de diversos capítulos até.
e há momentos que nós saímos com uma palavra. O que é o mais importante? A quantidade? Não, nem a quantidade do muito, nem a quantidade do pouco, mas o significado disto para a nossa caminhada. O significado disto para a nossa caminhada. Para o que nós estamos querendo tratar, ou tentamos tratar ontem à noite, e tentaremos continuar tratando hoje de manhã, que é a espiritualidade sadia. Por que eu escolhi isso? Eu vou estar durante o ano em muitas comunidades, fico grato por isso, em que posso estar viajando por muitos lugares e compartilhando. E neste ano eu optei em dizer que tenho me assustado com o estado da igreja brasileira, isso inclui a ISLB, mas não só a ISLB, da igreja brasileira, mas não só no Brasil, fora do Brasil. Então, em função deste mal-estar que tem tomado conta de mim, muitas vezes eu comecei a refletir quais são os conteúdos de uma espiritualidade que é sadia. Como é que eu sei que eu estou doente, precisando de alguns componentes que são capazes de me curar, para ser alguém são, para ser alguém que tem saúde espiritual? E a Bíblia recorre muitas vezes a essa temática da saúde espiritual, da espiritualidade sadia. A Bíblia sempre volta de novo a falar daquilo que expressa a nossa intimidade com Deus. Tem muitas coisas que expressam que nós temos um compromisso com Deus. E tem muitas coisas que os outros enxergam mais do que nós, que nos impactaram, que nos impactam, que continuam falando conosco. Eu espero que nós peguemos esta palavra de ontem à noite, juntamos esta palavra com a palavra de hoje, e que estas duas palavrinhas, elas nos ajudem na nossa reflexão, para que nós sejamos pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos, com saúde espiritual. É possível ter uma relação com Deus e ainda assim não ter saúde espiritual. É possível conhecer muito da Bíblia e ainda assim não ter saúde espiritual. É possível pregar sobre o assunto e ainda assim não ter saúde espiritual. É possível, possível. Eu constato cada vez mais isto, e espero que Deus me dê lucidez para falar sobre essa temática, que é diferente dessa que eu estou tratando ontem à noite e hoje de manhã, mas que Deus use esse tempo para nos ajudar a crescermos na dimensão de uma fé, de uma relação com o Pai, que expressa saúde. Tem tanta mortandade, tem tantos escandalosamente necrosados, mortos. Por quê? Porque abandonam determinados princípios. E no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nós encontramos princípios básicos, elementares, fundamentais, inegociáveis, que nos ajudam a crescermos nesta dimensão de uma vida de fé com saúde. Não doentia, mas com saúde. A saúde física, ela é o resultado de bons hábitos. A saúde mental é resultado de bons hábitos. A saúde sentimental é resultado de bons hábitos. E a saúde espiritual é resultado de bons hábitos, de uma boa compreensão, de um bom reconhecimento, de uma boa análise crítica sobre mim, não sobre os outros. É muito mais fácil olhar para os outros quando eles não estão bem espiritualmente. E é difícil olharmos para nós quando nós não estamos bem espiritualmente. E é uma lástima que as coisas são assim.
Então existe a possibilidade de descobrirmos quais os princípios elementares. O livro de Hebreus eu iria ler, mas eu só vou mencionar rapidamente, porque senão nós vamos sair daqui com o frango lá queimando no forninho da casa, né? Ele já está lá preparado. Que horas que ele automaticamente começa a assar, vocês sabem, mas talvez vocês vão ter que pegar o celular e fazer um comando diferente para que o frango não fique pronto tão cedo, tá? Vamos voltar lá, vamos voltar para Hebreus, que eu estava lembrando. Hebreus é um dos livros fascinantes do Novo Testamento. E lá Paulo não, o autor de Hebreus, que nós não sabemos, há alguns indícios que tenha sido Paulo, mas certeza nós não temos. Os outros nós temos certeza que foi Paulo, os que são ditos, mas Hebreus é uma incógnita. Faz alguma diferença? Não, não faz. Não muda a nossa vida se foi Paulo que escreveu ou se não foi. Possivelmente não foi. Lá em Hebreus, portanto, este autor, ele diz que depois de um determinado tempo na nossa relação com Deus, nós deveríamos ser mestres, nós deveríamos ser pessoas maduras, mestres não em termos de conhecimento racional, mas nós deveríamos ser mestres na habilidade de adorarmos a Deus, na habilidade de darmos o melhor que nós temos para a glória de Deus. A melhor maneira de nós expressarmos o nosso testemunho ao mundo é pelo jeito de sermos, pelo jeito de nos relacionarmos uns com os outros, pelo jeito de falarmos uns com os outros, dentro de casa, fora de casa, o jeito de cumprimentarmos os outros, o jeito de mostrarmos a alegria pela vida do outro. Claro que nem todo dia é dia de alegria, mas nem por isso precisa ser um dia de uma tristeza enorme. Eu moro há 40 anos na tristeza, quase, 30 e poucos. E apesar desse nome, eu raramente ando triste ou acabrunhado. Pelo menos quando eu estou triste, eu quero estar triste por mim e não de apontar para os erros dos outros, porque eles estão tristes. Pois bem, o autor de Hebreus diz que já deveríamos ter chegado no tempo de uma saúde bonita, de uma espiritualidade sarada. Uma expressão que os jovens usam muito hoje em dia, mas não só eles. O fulano está com o corpo saradão, olha como ele voltou da praia, bronzeado, olha como ela voltou da praia, bronzeada. Como se bronzeado fosse... Mas na nossa sociedade, na nossa cultura, nós optamos por dizer que é sarado quem está com uma cor bonita, quem está com um dourado, é sarado quem exercita o corpo, quem faz musculação, quem corre, quem faz isso, quem faz aquilo. Olha só, fulano está saradão. Espiritualmente nós poderíamos dizer isso, que nós devemos ter uma espiritualidade saradona, uma espiritualidade onde todos os nossos poros, onde todas as nossas células se expressam e mostram quão grande é Jesus nas nossas vidas, quão especial é Jesus para cada um de nós. Um corpo sarado, sim, uma mente sarada, sim, um mundo de emoções sarado, sim. E por que não uma espiritualidade sarada? Por que não uma espiritualidade que mostra que ali Jesus mora, reside, tem lugar? Por que não? Em vez de assim nós buscarmos, às vezes a gente esquece e cai numa outra direção. Ontem à noite, eu vou voltar para ontem à noite algumas vezes. Nós olhamos aquela palavra: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é esta capacidade que Deus mesmo nos dá. Não é uma capacidade humana, aliás, devo dizer, mas é uma capacidade que vem dos céus,
que vem pelo Espírito Santo, que vem pela presença de Jesus, que vem pela reflexão de Jesus no nosso dia a dia. A misericórdia é aquela atitude de um homem, de uma mulher, que perdoa completamente quem o machucou, e que vive na disposição de buscar sempre de novo as pessoas com as quais ele está de briga e acertar as contas, de ser misericordioso consigo sim, mas antes de ser misericordioso comigo mesmo, eu preciso ser misericordioso com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, olha bem, porque alcançarão misericórdia, e nós queremos alcançar a misericórdia de Deus para então sermos misericordiosos. É totalmente diferente. O nosso coração, a nossa mente se abre para a misericórdia, se abre para uma vida de perdão, se abre pela busca do perdão, e depois nós é que experimentamos, só depois que nós experimentamos os resultados desta atitude interior de sermos misericordiosos, de sermos pessoas perdoadoras. E essa palavra perdoador, perdoadora, essa palavra perdão, certamente ela nos incomoda. Certamente perdão é uma das coisas mais complicadas que existe no planeta Terra. Nós queremos o perdão, nós buscamos pelo perdão, nós corremos atrás do perdão, nós nos voltamos muitas vezes para Jesus, e o início da relação com Jesus começou, em muitos casos, por pessoas perceberem que aquilo que as atormentava, consciente ou inconscientemente, era e é o resultado de carregarem pesos mortos na sua vida, de não perdoarem quem quer que seja alguém de perto ou de longe, como nós falamos ontem à noite. Não vou repetir a pregação de ontem à noite, eu quero dar um passo além. Eu quero trazer a vocês o texto de Mateus, no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, o versículo 9 que diz, mas antes eu tenho que pegar meu óculos. Você tem que carregar uma bolsa até para vir para o púlpito, né? Carrega óculos, carrega isso, carrega aquilo, carrega dentadura até, né? Mas isso é na hora do galego. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem vai constatar se eu sou pacificador ou não, são os outros. Não sou eu que saio por aí me bajulando a mim mesmo, fazendo com que os meus botões arrebentem a camisa de tão estufado que eu estou. Quem vai perceber que eu sou um pacificador é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai perceber que nós somos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra bem-aventurado na língua grega significa e é Macários. Macários é aquele que é feliz. A atitude de pacificador, ela me capacita a enxergar o mundo de uma maneira nova. A atitude de pacificador abre os horizontes da minha vida para experimentar uma coisa totalmente nova. Pacificador, eu quero trazer duas mini definições. Olha o que eu tenho aqui nas minhas anotações. Duas mini definições do que eu entendo sobre ser pacificador. Não só eu, mas um bocado de gente muito mais letrada e muito mais esperta do que eu. Pacificador é aquela que admite que está errado. Coisa complicada admitir, especialmente diante do esposo, diante da esposa, diante do pai, diante do filho, diante dos outros. Volto lá. Pacificador é o que admite que está errado
e vai ao encontro daquele a quem ofendeu, pedindo perdão, pedindo paz. Ele já não aguenta mais estar em guerra consigo mesmo, ele já não suporta lutar consigo mesmo. De noite ele deita com a cabeça no travesseiro, de manhã ele acorda com os pés no lugar da cabeça e com o travesseiro no lugar dos pés. De tanta guerra que ele experimenta, de tanto espernear que ele vivencia, de tanta insônia que toma conta da vida dele, de tanto arrasamento emocional, resultado de não reconhecer que é mortal. Às vezes nós gostaríamos de já experimentarmos a imortalidade aqui, não porque nós ansiamos por coisas desta grandeza, mas porque isso evitaria que nós precisássemos admitir que estamos errados e vamos ao encontro de quem ofendemos pedindo perdão. Segunda mini definição: pacificador é aquela pessoa que se envolve para que haja paz entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre homens e mulheres e homens. Pacificador é aquele que luta, não com socos, não com espadas, não com armas deste mundo, mas ele luta com as ferramentas do Espírito Santo, ele luta com a armadura de Deus, na ansiedade. Esta é talvez uma das poucas ansiedades que nós deveríamos ter, na ansiedade, no sufoco de ver tanta guerra entre nós, de ver tanta briga entre nós. Eu tenho ficado impressionado como existem guerras na igreja nesses últimos anos. Já antes da pandemia, como nas comunidades de repente se instalou uma briga por coisas que não são brigas quanto à sua missão evangelística, brigas no sentido positivo, entre aspas, mas brigas por causa do time de futebol. Anos atrás, na comunidade em que eu fui pastor por 30 anos, lá em Porto Alegre, na São Mateus, nós tínhamos sempre uma festa de advento monumental, para atrair a vizinhança. Não era tanto para que os nossos membros viessem comer coisas boas, mas nós queríamos que os vizinhos viessem e participassem daquele banquete que estávamos oferecendo para eles. E também oferecíamos algumas possibilidades de reflexão. E num destes adventos, numa destas festas de advento, dois dos nossos líderes de ponta, naquela noite estragaram quase toda a festa. Graças a Deus que sempre tem bombeiros por perto, né? Irmãos e irmãs bombeiros. Aqueles dois homens, líderes da comunidade, começaram a discutir a respeito do Grenal que tinha acabado de ser encerrado, e o time de um ganhou e o time do outro perdeu. Brigaram ao ponto de dizer: eu vou te quebrar a cara. Irmãos que ajudavam a distribuir a Santa Ceia, eu vou te quebrar a tua cara lá fora. E alguns vizinhos ali sabiam quem eles eram, porque eles também participavam daquelas comissões de fazer visita nas casas dos vizinhos. Somos nós de novo aqui da São Mateus, a gente sempre atrapalha vocês com o sino. Hoje a gente quer vir aqui e pedir até desculpas, porque tocamos o sino, e o sino lá fazia um barulhão daqueles, e as crianças acordando, e as vovó levando um choque, quase desmaiando, e não sei mais o que tudo. Os vovôs estavam já surdos, para eles não era problema. Eu sabia que alguns de vocês iam dizer: ele só está falando que as vovós estão, mas os vovôs estavam surdos. O vovô normalmente está surdo, por isso que ele também dorme mais no culto que as irmãs mais velhas. As irmãs de idade não dormem tanto no culto quanto os vovôs. Para eles é um relax, aquela voz: pastor, pastor, é tão bom vir ao culto, ouvir a sua voz. Quando eu vejo, eu estou dormindo. Que vovô querido, né? E o pastor tem que dizer: que bom.
Mas brigaram 2 por causa do time de futebol. Brigaram de se ameaçarem, nunca mais foram amigos. Eles eram do mesmo grupo de estudo bíblico que se reunia quinzenalmente. Um saiu e nunca mais entrou. Morreu, não sei se morreu na fé, porque era de um coração duro, mas o outro era igualzinho. Então há tanta guerra entre nós. E como é que nós expressamos a nossa espiritualidade sadia? Sendo os cooperadores de Deus, como pacificadores. Por isso que Jesus aqui insiste: bem-aventurados, feliz quem pacifica o mundo. Por causa de briga em Grenal, mas não só por causa de briga em Grenal, por causa da opção política, da bandeira verde e amarela, da bandeira vermelha. E se brigam. Pastores já foram corridos da comunidade, tiveram que pegar a mudança de noite e sair de fininho, porque tem gente na comunidade brigando por causa da opção política do outro. E quer que o pastor se manifeste, alguns bobamente se manifestam. Não é competência do pastor ficar andando de verde e amarelo ou de vermelho e de dizer esse é do diabo, aquele é de Deus, ou esse é de Deus, aquele é do diabo. Não é nossa função, gente, ou é? Pessoas brigam por isso, pessoas brigam por tanta coisa. Que vergonha! Que vergonha, que vergonha. Pessoas brigam se o pastor está de talar ou não, se a missionária, se a pastora está de veste litúrgica ou não. Pessoas brigam, pessoas brigam. E por isso eu mencionei ontem à noite, há alguns lugares no Brasil em que possivelmente as comunidades vão fechar as portas, porque não mais ninguém está indo lá, porque estão de briga. Sabe, pastor, eu tenho umas diferenças com fulano sobre essa questão tão importante da vida, que é o Grenal, que eu decidi abandonar a minha fé e a igreja, nem estou pagando mais. E ainda vem com essa cara de pau falar para a gente. Isso, vos mordeis uns aos outros, diz o texto bíblico. Vos mordeis como cães, diz o texto. E Jesus falando, bem-aventurados os pacificadores. Para mim é fácil, eu vou embora depois, ninguém sabe a minha, e duvido que sabe qual é a minha opção política. Isso é de fora o íntimo. Não é minha competência fazer esse juízo. E se eu não sei o que fazer, pelo menos eu vou orar. E eu oro, até pelos... meu time que não está tão bem como o time de vocês, ou de vocês que não está tão bem como o meu. Qual é a minha opção? Vocês não sabem. Mas eu vou embora. No máximo vocês vão dizer, o pastor não devia ter falado sobre esse assunto da igreja. Isso eu posso falar, eu não posso falar. Olha, tem um santinho aqui, tem outro santinho ali, de candidato A, B, eu tenho uma camisa vermelha ou uma camisa azul para te dar. Não é esse o ponto. Bem-aventurados os pacificadores. Sabe qual é o grande impedimento de sermos pacificadores? É aquilo que nós chamamos da virtude dos virtuosos. A virtude dos virtuosos se chama, num português bem claro, uma vaidade e um orgulho que não tem absolutamente nada a ver com a nossa caminhada com Deus. A vaidade nos impede de sermos pacificadores, como a vaidade nos impede de sermos misericordiosos, como eu tentei falar ontem à noite. E ambas as palavras, misericordiosos e pacificadores, vão na mesma direção, vão na direção do mundo do perdão, porque perdão é a grande marca do Filho de Deus. Que eu amo, eu posso fingir, que eu tenho fé, eu posso fazer de conta, que eu tenho esperança, eu posso esconder ou não esconder, mas uma atitude perdoadora,
ou não atitude perdoadora, todos percebem. Nós buscamos pelo caminho que não leva a lugar nenhum, quando nós optamos em fazermos de conta que tudo vai às mil maravilhas, em vez de buscarmos pelo perdão e de oferecermos o perdão. E entre nós seres humanos tem sempre, desde o início da nossa vida cognitiva em ação, desde o início da nossa capacidade racional, lá como meninos e meninas, até a nossa morte, sempre temos no mínimo uma das duas possibilidades: perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado. Oferecer misericórdia, isto é oferecer perdão. Oferecer pacificação, isso é oferecer perdão. Por que será que Jesus colocou essas duas palavrinhas? Porque essas duas palavrinhas, no decorrer de todo o Evangelho, especialmente o Evangelho de Mateus, são fundamentais. Lembra daquele homem que tinha uma grande dívida? E o dono, aquele cara de quem ele tinha pegado emprestado o dinheiro, agora percebeu que fazia tempo que já venceu a promissória dele, já venceu a dívida dele, e ele não veio. Manda chamar o homem e diz: olha, fulano, tu vai se arrebentar, a tua dívida está crescendo cada vez mais, e eu vou ter que pegar os teus bens, eu vou ter que pegar a tua própria família como escrava. Esse é o teor da linguagem lá de Mateus. Onde é que está o sermão do monte? Onde é que estão as bem-aventuranças? E o homem suplica: não, eu vou fazer de tudo para te pagar. E aí o homem vai para casa pensativo: como é que eu vou pagar? E encontra alguém que lhe deve umas moedinhas de ouro, que cabe nesse bolsinho aqui da calça. E o cara pega ele e quer estrangulá-lo, porque ele não pagou aquela dívida de algumas moedinhas. Alguém viu a cena do cara indo lá para pedir arrego, para pedir por misericórdia. Eu sei que eu vou pagar, um dia eu vou pagar. E o homem disse: tá bom, vai, toca-lhe o barco. E essa mesma pessoa viu a cena daquele homem que foi perdoado num montante extraordinário e que briga por causa de moedas. Sabe? Lá fala em denário e fala em que mais? Lembra? Como? Talentos. Fala em denários e fala em talentos. Aquilo que o primeiro homem devia era monstruoso. Não cabia numa bolsa. Se não me engano, eram 12 sacos pesadíssimos para umas 10, 15 pessoas carregarem. E aquele montante que o outro devia era minúsculo, cabia aqui dentro da algibeira, como dizem os gaúchos, aqui no bolsinho das moedas, que a gente já não carrega mais, mas o bolsinho continua lá. Então, por que essa nossa obstinação macabra, doentia, diabólica, em acharmos que podemos abrir mão do perdão? Perdão misericordioso, perdão pacificador, vão em duas direções diferentes, mas querem chegar no mesmo alvo. Quando nós mudamos para o bairro Tristeza, nos anos 80, se não me engano, em 85, fomos morar na casa da igreja, que era reservada para o pastor e até hoje é reservado. E o pátio é enorme, o pátio não estava bem cuidado, que a casa estava alugada há muito tempo por uma pequena indústria de confecções, e estava bombardeada a casa. E o pátio era uma das coisas que nós queríamos recuperar em primeiro lugar. Tinha muita tiririca e muito aquela outra espinha, como é que chama? Uma espinha aqui bem pequenininha, um espinhozinho aqui. Assim. Unha de gato, tem outro nome? Roseta. Bom, obrigado, a roseta.
Mas tinha roseta lá em casa que o Elias era pequeno, não podia andar descalço. Eu que já não era pequeno, também não conseguia andar descalço. A Bia não conseguia andar descalço. As crianças iam lá para jogar futebol com o Elias, não dava para jogar descalço por causa das rosetas e visualmente por causa das tiriricas. E nós trabalhamos todos os dias. No inverno e no outono nós pegávamos um balde e um roxinho, íamos com uma faquinha lá e deu baldes e baldes, dezenas de baldes de tiririca e a outra? Roseta, vocês estão prestando atenção. E eu ouvi voz de homem também. Então estamos bem. É bom. E acho que trabalhamos 3 anos, deu balaios, deu sacos de lixo de 100 litros, algumas dezenas de sacos ao longo de 3 anos. Aí lá pelo 3º ano a gente pensou, que coisa, que maravilha, conseguimos acabar com as rosetas, conseguimos acabar com as tiriricas, os dedinhos do Elias já estavam até sangrando, está na hora de parar com isso, coitado dessa criança, vão achar que nós estamos explorando aí. Bobagem minha. E aí ficamos felizes. Chegou o verão, chegou a época das chuvas, do sol, as danadas das rosetas estavam todas de volta, abanando para a gente. Ganhamos a luta. As tiriricas estavam mais felizes do que em qualquer outra época. Parece que elas precisavam ser mexidas para virem mais fortes. E sabe, eu disse para a Bia, eu não vou continuar fazendo isso, mas eu vou continuar andando no pátio, agora de chinelo, de outra coisa, e vou ter que descobrir o que é que Deus quer me ensinar com essas danadas das rosetas e das tiriricas, que são a minha própria comunidade, que sou eu na comunidade. De repente eu pensei, puxa, como é que é esse negócio que as virtudes bonitas, que aquelas coisas que o Espírito de Deus dá, por que elas não vicejam? Por que elas não aparecem? E estas danadas das vidas rosetas, das vidas tiriricas, que não servem para nada, elas ganham espaço cada vez mais. E aí eu comecei a perceber, eu fui pastor na São Mateus 30 anos, eu acho que por causa das tiriricas e rosetas, que eu queria descobrir na presença de Deus como fazer com que nós, incluindo a mim como membro da comunidade, como é que nós, a minha família, eu e os próximos e os não tão próximos, como é que nós podemos abandonar essa loucura de sermos tiriricas e rosetas. O que há com as nossas igrejas? Eu não estou falando de vocês, porque eu não conheço, mas muitas eu conheço. O que há? Que há tanta roseta, a gente tem que se cuidar onde botar a carne sentante. É capaz de ter rosetas nos bancos. É capaz de termos rosetas saltando da boca do pastor, inclusive da minha. O que há que esse espírito não perdoador, e esse espírito tão beligerante pelas coisas de menor valor, são tão fortes no nosso meio? O que está acontecendo com o Evangelho, que ele está aparentemente perdendo para as rosetas e tiriricas? Ele nunca vai perder para as rosetas e tiriricas, mas na aparência sim. E da parte da boca de pessoas que não são da fé também. Eu tive uma conversa há pouco tempo com uma pessoa que falou, uma pessoa querida minha, e ela veio conversar comigo, por que é que eu não vou descansar de uma vez por todas? Douglas, tu já chegaste aqui na sexta, está quase na hora dos teus dias finais aqui, descansa um pouco.
descansando. Estou indo para o púlpito, porque aqui no púlpito não tem roseta e tiririca. Não vou me arriscar para os bancos, eu disse para ele. Mas por que tu não para? Não leva a lugar nenhum. O que tu está fazendo, Douglas? E naquela noite eu não dormi bem. E eu disse para Deus: Deus, até o último minuto, me dê a chance de falar de Jesus. O que acaba com as rosetas e tiriricas. O único! Deus, me deixe surdo para essas propostas deste querido, que tenta me convencer já há muito tempo, que não vai dar em lugar nenhum a pregação do Evangelho. Não, gente, é a única esperança que nós temos, e mesmo que pareça que as coisas estão cada vez mais perto de implodirem, a verdade é que nós temos um Senhor que é vitorioso. Nós temos um Senhor que não vai perder a batalha nunca. Nós temos um Senhor que é o Senhor dos senhores. Nós temos um que venceu a morte. Nós temos um que aniquilou com as forças diabólicas. Nós somos galardoados e presenteados por Deus com a sua própria presença na nossa vida, e mesmo nas aflições nós podemos ter esperança, sabendo que a vitória final sempre é do povo de Deus. E não é proposta de amigo ou pseudo-amigo que vai me deixar de falar. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurado quem busca por paz, que busca por paz entre os homens e mulheres de boa vontade, que busca por aquilo que não é só uma chamazinha que a gente acende uma vez por semana, mas que uma chama que nos cerca 7 dias por semana, 24 horas por dia. Quero ir além, quero ir um pouquinho além, não vou poder ir muito longe. Deixa eu ver aqui onde é que eu quero chegar. Vou para cá. Quero compartilhar bem rapidamente umas coisas finais e vou olhar mais para as minhas anotações. Sabe, nós, seres humanos, e muito eu, somos não só cabeçudos e vaidosos em admitir que nós precisamos oferecer perdão e buscar por perdão. Oferecer e buscar, misericordioso e pacificador, essas duas grandezas que no decorrer do Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, delas nós ouvimos muito, e no decorrer do Evangelho de Mateus muito mais ainda, e olhando para o restante do Novo Testamento, então isso implode quase conosco, porque está aí sempre de novo chamado a misericórdia e a pacificação. Mas nós temos muitas desculpas refinadas para não entrarmos nos caminhos que levam à pacificação, para entrar nos caminhos que levam à busca e à oferta do perdão. Por exemplo, vou mencionar algumas. Douglas, aconteceu há tanto tempo. Tu está falando isso no culto, eu estou me lembrando de um acerto que eu devia fazer com o meu parente lá, um acerto não financeiro, mas que nós brigamos e já nem mais comemos galeto e nem churrasco. Mas faz tanto tempo que isso aconteceu, eu prefiro assim, cada um para si, e assim a gente não briga. Faz tanto, eu até estou convicto que eu deveria ter buscado perdão lá atrás, mas agora faz tanto tempo, ele nem vai me aceitar mais. Não importa quanto tempo. Eu levei quase 50 anos para tirar uma pessoa da minha lista mental, que mesmo que eu não quisesse, e mesmo que eu lutasse por quase 50 anos, eu o odiava. E eu tinha feito, antes de me tornar cristão, uma decisão de que um dia iria matar esse cara.
guri de 4, 5 anos foi abusado. Fui eu. E daquele dia em diante, a minha vida foi totalmente diferente. Como é que tu sabes isso, Douglas? Porque a psicologia que nos ajuda, a psicologia cristã, especialmente nos ajuda, que determinados fatos e determinadas experiências que acontecem conosco, elas nunca se apagarão se não forem tratadas. E a psicologia cristã, que é um bom instrumental para nos ajudar a entender as Escrituras, diz que especialmente naquilo que se refere à sexualidade, basta um canalha tocar a sua mão nas partes íntimas de uma menininha, sem ter abusado de fato, sem ter tido penetração de fato, basta colocar a sua mão de monstro, essa menina lê o que está acontecendo com ela, lê, entre aspas, e se desencadeia dentro dela um nojo, e até uma ojeriza, e muitas vezes desencadeia-se dentro dela uma repulsa pela sexualidade madura e desejável da parte de Deus. Muitas mulheres têm me procurado ao longo dos anos como pastor. Eu sou grato por isso. Eu não mereci ouvir algumas histórias tristes, não porque eu não queria ouvi-las, mas porque elas foram tão importantes para mim, que foram presente dos céus. Mas especialmente as histórias bonitas, que eu também não mereci, mas que me ajudaram a entender a dinâmica da vida. Quantas mulheres adultas, mães, e algumas delas avós, estou falando de mulheres, porque foram abusadas quando meninazinhas. E não pensem vocês que os estupradores, que os abusadores desapareceram. Eles crescem que nem índios. Eles crescem como a roseta, como a tiririca. Eu tenho que me cuidar, porque eu não posso trazer intimidades de ninguém nominalmente. Mas a questão mais macabra que eu experimentei como pastor, depois eu volto ao meu juramento de matar o cara, foi de uma família em que a filha, já adulta, a filha desta família, a mãe do pai, já adulta, já com filhos, percebeu que o tio dela, que tinha abusado da mãe, porque a mãe contou para ela: olha, eu quero te falar algumas coisas sobre o tio, nunca fique sozinha com ele, nunca vá na conversa dele, ele é um monstro. E a filha carregou aquilo por anos, e não sei como, aí a filha disse: mas ele já fez. A mãe, a filha, e agora as netinhas e os netinhos da mãe e os filhos da mãe estavam de novo à mercê deste monstro. 3 gerações, o mesmo capeta, o mesmo diabo. E essas 3 mulheres, sentei com elas mais de uma vez. Nenhuma delas passou por aquilo que a gente chama de penetração. E daí, o impacto foi igualzinho, como se tivesse, simplesmente por ter tocado na intimidade. E não pensem que é só em países pobres. Nos Estados Unidos, na comunidade onde eu trabalhei por 1 ano e pouco, até recentemente, um dia
o pastor, éramos em seis, sete pastores, e um dos pastores me disse: Douglas, o pastor-chefe, meu chefe, eu era pastor visitante, disse: Douglas, eu sei que a tua cultura, eu sei que no Brasil as coisas são diferentes, vocês são de muitos abraços, de muitos beijos, e nós invejamos vocês. Nós gostaríamos de ser assim, mas nós não somos mais. Não só porque nós temos algumas coisas como descendentes dos nórdicos que nos atrapalha a nos abraçar, mas também porque o Conselho Municipal das igrejas cristãs estava pedindo que os pastores, que as lideranças, que os professores de escola dominical, que os dirigentes de grupos de jovens não mais abraçassem um ao outro, porque tinham tido muitos problemas. Eu pensei: minha nossa, eu sou movido a abraços, eu sou movido a afetos, eu sou movido a beijos. E eu estava justamente naquele luto, fazia um ano e pouco que a Bea tinha falecido, e eu estava carente de abraços, não só pela morte dela, mas carente de abraços dela mesmo. E agora eu ouço que eu não posso e não devo abraçar as menininhas, os menininhos, e nem sequer os pré-adolescentes, os guris e as gurias, porque isto, segundo a nossa cultura, a cultura deles, pode fazer mal. Então, dava para conversar um dia todo sobre isso, não dava? E quem sabe alguns de vocês passaram por essa experiência maldita, e talvez me compreendem quando eu digo que com menos de 4, 5 anos eu fui abusado. E tempos depois eu fiz aquele pacto: eu vou matar esse homem um dia eu serei maior que ele, um dia ele será bem mais velho, e eu serei mais jovem, mais forçudo. Eu fui fazer boxe para saber lutar. Eu fiz um monte de coisas em artes marciais, apesar de que não parece um magricelinho como eu. Eu fui bolando coisas de como eu iria me vingar deste homem que abusou de mim. A minha mãe dizia que quando eu era bem pequeno, às vezes eu ia para o quarto e chorava, e ela pensava que era por causa das minhas dores de cabeça, e era. Eu desenvolvi um processo de enxaquecas que duraram até hoje. A minha medicação é cada vez menor. A enxaqueca, aquela de durar uma semana, ou a maior delas, a mais longa delas, 33 dias, de dia e noite, isso diminuiu. Eu tenho menos vezes e com menos intensidade. Mas de fato, aquele ato, aquela raiva em mim desencadeou um processo soterina, não depois de uma profunda terapia psicológica ou psicoanalítica, e nem desaparece depois de ter entendido os textos mais lindos da Bíblia e de ter pregado sobre o perdão com a maior profundidade e seriedade possível. E lá naquele encontrão de Botilho, acho que 7 anos, ou quase 8 anos atrás, foi logo que a Bia morreu, iniciou um processo de perdoar aquele homem. Não sei se ele vive, não sei, mas Deus me curou. Por merecimento meu? De jeito nenhum, por misericórdia dele. Misericordioso para ser misericordioso, pacificador para ver a glória de Deus. Então tem coisas que nós carregamos e que estão nos matando. Talvez ninguém tenha nenhum problema parecido com este que eu acabo de narrar. Talvez vocês estão dizendo: mas isso é chantagem, isso aí é bobagem, isso é encenação, isso é circo. Faz o que quiser,
faz o que quiser, mas pode ser que uma pessoa que passou por uma situação como essa, uma é suficiente para me trazer aqui 2 dias em seguida. A esperança. Aquela faca não precisa mais entrar e sair o nosso tempo todo, no nosso peito. Aquela raiva, aquele ódio, pode ser acertado. Às vezes leva um tempinho. Eu nunca imaginei que eu iria um dia falar sobre isso. Eu tinha me preparado mentalmente para nunca deixar uma mini janelinha, um pingo de luz entrar, porque eu tinha uma vergonha se alguém soubesse. Eu morria de raiva só em pensar que este homem um dia pudesse aparecer e entrar na igreja dentro e dizer: esse cara aí foi abusado por mim. Sim senhor, sim senhora. E muitos abusadores, eles se vangloriam. E eu tinha uma vergonha, eu pensei: se isso acontecer eu morro na hora. Quando na verdade, porque o perdão de Deus, a misericórdia de Deus nasceu há muito tempo atrás na minha vida. E Deus foi preparando o tempo das suas misericórdias, que demoraram um tempo para mim, sim, mas passou. As tiriricas voltam, as macegas voltam, as rosetas voltam, os ácidos mais torturantes da nossa vida voltam. Mas é possível ser pacificador, é possível. Eu ia falar das nossas desculpas, vou ficar por aqui, e quero terminar com uma palavra do Dr. Caon. Alguém já ouviu esse nome, Caon? Dr. Caon obrigado, temos uma pessoa, eu não sei se ele ainda é, mas ele foi durante muito tempo o responsável pelo departamento do Instituto de Psicologia da URGS. Ele era o responsável pelo setor de psicologia, um psicólogo, com doutorado em Sorbonne, na França, altamente intelectual, da elite intelectual do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, e ele fazia parte de um painel que nós tínhamos organizado lá na Escola de Enfermagem da URGS, e onde estavam diversas pessoas. Estava o Caon, o psicólogo, tinha alguém da área da psicanálise, tinha alguém da área da psiquiatria para falar sobre medicações, e tinha alguns, como eu, que não eram entendidos na coisa, mas estavam lá também. E esse seminário, esse fórum de psicologia estava tratando do tema depressão. E como subtema, a questão do perdão, que tem uma íntima relação. Dava mais 1 hora de pregação, mas não vou entrar lá. E o Dr. Caon, chegou a hora dele, todos os painelistas já tinham falado, e ele chegou com um embrulho desse tamanho. Lembra aquelas bíblias que eram grandonas assim, antigamente, que caíam no pé do pastor, ele ficava sem dar culto 3 meses, porque quebrava todos os ossos? Lembra aqueles biblão? Precisava um carrinho para carregar. O Dr. Caon tinha um livrão desse tamanho. Eu consegui de longe ler, ele abriu primeiro, e aí deu para ver, e o título era Le Pardon, o perdão. Ele tinha acabado de voltar de um pós-doc de Sorbonne naqueles meses. Ele disse: gente, olha o volume que os nossos irmãos lá de Paris, lá da França, montaram para mostrar a seriedade do perdão. Era grosso, era uma biblona mesmo, bem colorida, ou assustadoramente colorida, quem sabe, e bem em letras garrafais, Le Pardon. E aí ele discorreu e disse: olha,
Eu não sou cristão, como alguns dos painelistas falaram na perspectiva de Deus, na perspectiva da fé, falaram na perspectiva das Escrituras Sagradas. Eu não tenho nenhuma religião. Eu tenho alguns valores. E ele não entrou nos valores dele. Também não me interessou naquela noite. Mais tarde eu fui buscar. E aprendi de novo que na vida, ou a gente perdoa, ou a gente morre antes da hora. Ou a gente perdoa, ou a gente morre antes da hora. Infectado por 1000 vírus, o Covid é fichinha perto do vírus não perdoador, não pacificador que anda entre nós. E Caon, Dr. Caon, falava e deve estar falando ainda, ou nós perdoamos, ou nós morremos. E aí veio outro psiquiatra, veio e falou das doenças por não perdoarmos os outros, inclusive a não perdoarmos a nós mesmos. Tudo isso, para mim, eu chamo o suprassumo da espiritualidade sadia. Obrigado por vocês me deram o privilégio de refletir com vocês de novo, mas devo dizer egoisticamente, de refletir comigo de novo. É assim que a gente cresce. Pastora Maria Paula, eu vi ela ali pelos fundos, agora já não vejo mais. Está lá em cima. Não te conheço, não te vi. A luz lá só me permite ver a silhueta. Obrigado pelo púlpito. Eu sempre fui muito ciumento do meu púlpito como pastor por 50 anos. Mas bem-aventurados são os que abrem o seu púlpito para o de fora. Demorei para aprender. Eu sou meio cabeçudo. Talvez é o sobrenome do meu avô e da minha avó, do meu pai e da minha mãe que complica um pouco. Ou perdoo ou morro antes da hora. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Queremos, como a maioria das comunidades cristãs faz, de novo confessar a nossa fé. Às vezes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que bom podermos confessar a nossa fé. Às vezes achamos que a nossa fé é exuberante, que até nem precisamos mais confessá-la, mas ainda assim não podemos. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, voltando o nosso olhar para a cruz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Próximo hino. Seja agradecido a Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança,
bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Douglas pelas mensagens de ontem e hoje. Será sempre bem-vindo à nossa comunidade. Agradecemos desde já. A nossa oferta hoje é local, é para a nossa própria comunidade. O grupo de células se reúne nas terças e quartas-feiras. Terças é presencial e quartas-feiras é online. Quem quiser pode fazer parte, só fala conosco. O grupo da Oásis se reúne na quarta-feira, às 14h30. Todas as senhoras, moças, podem participar. Nós temos a nossa campanha do telhado em andamento. Os envelopes vermelhos ou o Pix pode ser feito. Temos pizza para venda ainda também, que faz parte da campanha do telhado. E a ação entre amigos também, quem quiser pode falar comigo, ainda há poucos números para compra. Dias 25 e 26 de março nós temos o encontrão em Voti. Quem tiver interesse, entre em contato com o Marco Negruni. O próximo culto será com Santa Ceia, domingo que vem, às 9 horas, com o Joab. Aniversariantes da nossa semana, então, nós temos o Rosário e a Maria Paula, que está no culto hoje, então. Pedi para o nosso presidente entregar as lembrancinhas para eles, então. O seu Rosário, acho que não veio hoje, né? Então, desejamos para ele bênçãos na vida dele também. Ele estava ontem conosco, né? E para Maria Paula também. Maria Paula, que Deus renove bênçãos sobre a tua vida também. E pelo Miguel, hoje está conosco aqui o nosso pequeno. No próximo minuto você vai recolher ofertas? Isso? Então tá. Já vamos cantar o hino das ofertas. Uma das coisas que eu gostaria, se vocês que mexem com redes sociais, que mexem com Facebook, que mexem com Instagram, pudessem fazer algum comentário apreciativo, não para provocar nada mais a não ser despertar nas pessoas que leem isso o desejo de, quem sabe a gente pode fazer uma coisa dessa na nossa comunidade. Deu para entender? Se quiserem colocar no meu Facebook, joga o teu nome, te aceito como meu amigo, ou no teu Facebook e usa o meu nome que vai aparecer os links. E eu acho que lá no Instagram eu estou, porque entrei lá uma vez, mas faz tempo que eu não mexo lá. É de grande importância se pessoas puderem dizer, nós temos o pastor Douglas aqui, ele é pastor viajando por tudo que é lugar, e ele dirige palestras, ele se envolve com retiros de casais, etc, etc, e nós queremos sugerir. O que passar disso, obrigado também. Agora no próximo hino nós faremos a coleta, tá? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
mas que as trevas me vivem e nos devem separar. Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nós encerramos este culto, não que ele deverá suscitar em nossos corações nas próximas horas e dias, mas encerramos este culto com uma palavra de oração e com a bênção que Deus, com a qual Deus nos envia ao mundo. Colocamos-nos em pé, por favor. Pai, a tua igreja até aqui foi segurada por ti, foi carregada por ti. Ela não chegou onde chegou por causa de nós, homens e mulheres, nem tampouco por causa do fervor dos nossos antepassados, nem tampouco pelas estratégias missionárias, evangelísticas e comunitárias. Não foi por sabedoria humana que ela chegou onde chegou. Foi pela tua misericórdia. Foi pelo teu proclamar a pacificação e gerar a paz em nós. O que somos como igreja, devemos a ti. Por isso que sabemos que ela sobreviverá. Entregamos nas tuas mãos os cansados, os adoentados, seja de que mal for, aqueles que foram machucados e abusados, também seja em que área for, também aqueles que espiritualmente foram abusados, com propostas loucas que nasceram pelo Brasil e pelo mundo afora. Senhor, cura cada um que precisa da tua cura. Dá a coragem de muitos aqui correrem atrás do perdão, de oferecerem o perdão, de buscarem o perdão. Nós rogamos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te acompanhe nos dias que virão. Te carregue, te suporte, te dê o suporte que tu precisas para seres mais do que vencedor e vencedor. Guarde os aniversariantes desta data, guarde a cada um de nós os seus projetos. Em nome de Jesus, amém. Encerramos com um hino que temos a chance de ainda cantar.
resplandecer seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ele te dará forças e a sua fé renovará. Ao que está sobrecarregado em seus braços abrirá. Ele te guardará do mal, na fraqueza sustentará. Mesmo em meio à derrota, nova graça a cada dia te dará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Abençoado domingo, uma boa semana a todos.